A agência climática norte-americana elevou as chances de um super El Niño. No relatório divulgado nesta semana, NOAA prevê uma probabilidade de 66%, ou seja, 2 em 3 chances de o fenômeno ter intensidade forte. No mês passado, o relatório apontava que a probabilidade era de apenas 20%, ou seja, de 1 em 5 chances de haver um El Niño forte aqui, operando também na safra que está a caminho. Vamos entender o que esse fenômeno reserva para a agricultura brasileira com Marco Antônio dos Santos, que é agrometeorologista da Rural Clima. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio. Olá, Kellen, eu que agradeço aí o convite. É uma honra estar aqui com vocês de novo. Obrigada pela presença e diga pra gente o que um super El Niño significa para a safra 23-24. Essa atualização do NOAA está em linha com o que você já esperava? Olha, Kellen, não, a gente nunca apostou nesse super El Niño, né? A gente sempre falou que o El Niño vem, não tem como o El Niño não se formar para essa safra, influenciar, né, o clima ao longo dessa safra 23-24, porém ainda não acreditamos nesse super El Niño como foi 2015-16. Apesar da NOAA sugerir esse aumento, né, bastante significativo de 20% para 66%, né, ou seja, as chances é muito grande desse super El Niño, né, de um El Niño extremamente forte vir, e as consequências, caso ele venha, é algo parecido com o que foi em 2015-16, que foi um desastre para a safra brasileira, né? Apesar de muitos comemorarem, né, pelo menos o sul do Brasil, em especial ali, o Rio Grande do Sul, o Uruguai e a Argentina, comemorarem um super El Niño, mas se você se recorda de 15-16, foi uma das piores safras, porque a metade norte perdeu por seca, terríveis, e a metade sul, né, o sul do Brasil e a Argentina perdeu por excesso de chuvas. Então, um super El Niño para a safra de grãos, não só aqui no Brasil, mas para a América do Sul, seria um desastre total, caso ele venha se confirmar. Você não concorda com essa previsão da NOAA? Por enquanto, e a sua previsão é de um El Niño moderado? Moderado. Vai ficar aí entre um grau e meio de anomalia. É um El Niño forte, não deixa de ser um El Niño forte, mas para nós um super El Niño seria acima de 2 graus, né, de anomalia. Isso seria algo parecido com 15-16. O que aí é uma coisa mais pessoal minha, do Marco, do que da Rural Clima, uma posição mesmo do Marco Antônio como meteorologista. Eu acho que o El Niño o oceano está se preparando para um aquecimento agora, como foi 14-15, que nós tivemos também um El Niño de moderada a forte intensidade, naquele ano de 14-15, e 15-16 aí veio sim um super El Niño, tá? Talvez isso possa vir a acontecer, porque uma coisa que a gente concorda, que a NOAA trouxe nesse relatório, é uma continuidade do El Niño ao longo do verão e outono de 24, uma persistência dele ao longo aí do verão e outono. Ótimo. Né? Agora, Marco, independente da condição agora de forte ou não forte, o que a gente quer observar também são os sintomas desse El Niño que já está dado como certo, que vai impactar a próxima temporada aqui no Brasil. Para isso, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você e usar artes que você nos enviou é quando as chuvas plantadeiras devem chegar nas diferentes regiões do país. Vamos começar por setembro? A gente tem um mapa? Vamos. E aí eu peço que você nos chame a atenção. O que você Kellen, destaca? eu acho que, independentemente, se você me permite 30 segundos aí agora, eu acho que independentemente se vai ter um super El Niño ou não, se o El Niño, de qual intensidade está vindo, eu acho que quem está nos assistindo, o produtor em especial, quem trabalha com agronegócio tem que saber, é que mudou as características oceânicas que foi nos últimos 36 meses. Nós estávamos sob efeito de uma laninha, agora estamos sob efeito de um El Niño. Isso traz algumas consequências diferentes. Ou seja, se você colocar de novo esse mapa de setembro, você vai ver que as chuvas em setembro já estariam dando condições para que
várias regiões, tanto do sul, sudeste e centro-oeste, já comecem a semear suas lavouras assim que terminar os vazios sanitários da soja. Ótimo, então vamos colocar de novo o mapa de setembro para que você nos chame a atenção. Setembro, ao que tudo indica nesse mapa, você nos diz que a chuva vai chegar e o plantio, a partir do fim do vazio sanitário, deve ganhar volume em quais regiões principais? Exatamente. E aí, setembro, lógico que as chuvas ainda vão ficar mais concentradas no sul, vai chover no Mato Grosso, vai chover no Goiás, o mapa está mostrando um pouco as chuvas, mas vai ter aquelas chuvas, o produtor vai conseguir ir a campo, porque assim, não é umas chuvas, aquelas gerais, mas vai chover, né? Então, essa semana agora que passou, choveu no Mato Grosso, em algumas áreas ali da 163, na região de Lucas, na região ali, choveu, as chuvas estão chegando, isso é um ponto, tá? Então assim, em setembro, a segunda quinzena de setembro, já vai começar a ter as primeiras pancadas de chuvas. Lógico que não vai chover na fazenda inteira, não vai chover para todas as áreas, mas vai começar a chover. Isso já vai dar condições para que o plantio. E aí, em outubro, já na primeira quinzena de outubro... Vamos passar para o próximo mapa, por favor, produção, mapa de outubro, para que a gente possa enxergar o que muda. A gente está com setembro no ar, aí... Se você olhar o mapa de outubro, olha aí, ó, já tem chuvas consolidadas, né? O regime de chuvas já vai estar praticamente consolidado no Brasil. Ou seja, assim que terminar os vazios sanitários, e cada estado tem o seu, né, o seu calendário de plantio de soja, vai poder ter condições. E aí, no entanto, o fato de você ter um aquecimento das águas do Pacífico e um El Niño ainda em formação, porque o El Niño ainda não está em formação, mesmo esses relatórios da NOAA, eles falam que ainda não estamos definitivos sobre o El Niño, mas estamos indo para um El Niño, né? Isso pode fazer com que as frentes frias, ora, ficam um pouquinho mais no sul e horas um pouquinho mais nas regiões centro-norte do Brasil. Então, nada impede que você tenha uma semana bastante úmida no sul, depois essa umidade vai para umas regiões mais centro-norte e aí abre-se um tempinho, mas aí fica uma semana sem chover no sul. Aí isso inverte. Então você vai ter uma semana úmida num lugar, uma semana úmida no outro, e o plantio vai rodando. Aos poucos ele vai se acelerando. Então, ou seja, essa é a grande característica que o produtor, que é as chuvas plantadeiras, como você bem falou, né? Vão chegar mais cedo esse ano e vai dar condições para que o plantio da nova safra, seja de soja ou seja de milho verão, já comece a ocorrer. Só para ter uma ideia, o plantio do milho verão no Rio Grande do Sul, na nossa terra, já iniciou. Por quê? Está chovendo bem, não tem geadas previstas, como a gente sempre comentou, que não havia previsão de geadas, as temperaturas estão altas por conta do El Niño, então isso já está dando condições. É assim que vai funcionar o início dessa safra. Muito bem, então já passamos por setembro, outubro, a gente vai avançar um pouquinho mais, tem mais uma arte que o Marco Antônio e a Rural Clima enviaram para a gente, para ver qual é a condição do tempo em novembro. E aí eu queria perguntar para você se o El Niño começa a dar as caras, já estou vendo mais chuva ali no sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, né? Exatamente, diferentemente do que foi o ano passado, onde, não só o ano passado, mas os últimos dois, as duas últimas primaveras, né, tanto a de 22 quanto a de 21, que o novembro foi extremamente seco e aí levou às quebras, né, principalmente no caso do milho. Esse ano não. Só o fato das águas estarem mais quentes, isso vai fazer com que a primavera continue sendo bastante úmida no sul, isso favorecendo tanto o Rio Grande do Sul quanto o Uruguai, o sul do Paraguai, que também foi bastante afetado, e a Argentina, que teve uma terrível seca. Então, esse ano, espera-se chuvas mais regulares para o centro-sul do Brasil, independentemente da intensidade desse El Niño, e alguns períodos de estiagens curtos, mas alguns períodos de estiagens nas regiões mais norte, como Mato Piba, norte de Minas, norte de Goiás e até mesmo algumas regiões mais
leste do Mato Grosso. Excelente, ou seja, aquela gangorra em que menos chove nessas regiões do Mato Piba e mais chove no sul, se confirma na sua avaliação, o que você ainda não está 100% de acordo com esse boletim da NOAA, que coloca de 20% para 66% a chance de um El Niño forte. Você ainda está esperando para ver se essa confirmação virá, mas se vier, aí o cenário pode ser bastante desafiador, repetindo o que a gente viu na safra 15-16, que foi uma safra de perdas. É isso, Marco? Exatamente. Ótimo. Exatamente, Kelly. A gente não aposta nesse super El Niño. Tá? A gente aposta ainda num El Niño moderado, com algumas chuvas mais concentradas no sul do que na região norte, mas sem que haja secas severas que possam trazer uma quebra drástica à safra. No entanto, eu quero deixar um alerta aí para os produtores que, como há uma tendência de que El Niño persista para ou até o verão e outono de 24, as chances das chuvas cortarem mais cedo é enorme. Ou seja, quanto mais cedo se plantar soja, mais cedo vai colher e mais cedo se planta uma segunda safra de milho, uma segunda safra. Porque o risco das chuvas cortarem no final de março e início de abril de 24 é enorme, uma vez que você tem esse prolongamento aí do aquecimento das águas do Pacífico até o outono de 24. Dado o recado, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, obrigada pelos detalhes, volte sempre, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, é sempre um prazer. Da mesma forma.